pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu preparo tudo pra ler. Tô no quarto da minha filha. Eu encosto as portas, eu não posso travar as portas, porque a gata vem atrás. Mas ela abriu todas as portas. Tá aqui embaixo, escutem, ó. Ela parou. Aí o homem da moto que passa na rua apita, o pai grita, o outro grita lá, grita vendo televisão. Gente, como que pode? Como que ela é desse jeito? Cá estou eu aqui, minha gente, para ler mais um capítulo. No vídeo anterior eu li 2 capítulos, então assim, foi bastante. Eu não tô muito confortável aqui onde eu estou não, mas é o que temos para hoje. Enquanto eu não colocar uma porta naquela cozinha, eu não consigo gravar lá embaixo. Eu acho lá melhor, eu acho mais claro que também tá claro. Meu cabelo hoje, eu estou sentindo ele belo, apesar de estar um fuá, ó. Dá pra fazer uma vassoura aqui, ó, gente. Ó, um espanador. Vocês acham? Dá. Eu ia fazer progressiva, mas eu tô de férias. E eu vou viajar pra 2 lugares. Praia. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, provavelmente já passou minhas férias. Ou não. Não sei. Ou não sei também. E vou pra Salvador. E essa ida para Salvador matou a minha progressiva. Então eu vou ter que me contentar assim, na chapinha, na escovinha, paciência, gente, é a vida. Entre escolher mas é tão caro, o cara aqui cobra acho que R$150 pra fazer. Paciência, não dá, não dá. Entre gastar em algumas coisas e viajar, eu escolho viajar. Bora lá. Se bem que no meu trabalho eu fico praticamente de touca, mas eu queria acordar com o cabelo mais, sim, não tão assim armado do jeito que tá, né? Olha que situação. Vocês não têm ideia de como eu acordo. Eu tô entrando na menopausa, já hidrato, faço um monte de coisa no cabelo, mas ele continua assim. Eu tava na página 128 na leitura anterior. Aí tem essas fotos aqui, ó. Eu vou passar aqui rapidamente. Mas se vocês quiserem ver detalhadamente, lembra que no primeiro vídeo tem todas essas fotos. Eu passo foto por foto, eu gravo de cima e mostro tudo para vocês detalhadamente quem é quem, que tem muitas fotos aqui, ok? Então eu vou pular essa parte e eu vou ler o capítulo 9. Se você é novo por aqui, já tem mais vídeos gravados. Tem aqui embaixo a playlist, está em podcast no meu canal também. Também tem outros livros gravados que estão na pasta podcast e também está na playlist. Na playlist vocês encontram vários temas de livros. Também tem vlogs, tem receitas doces e salgadas, receitas caseiras, receitas fácil de venda, artesanatos para venda e também artesanatos fácil de venda. Já me perguntaram o que são artesanatos para venda. Tem lembrancinhas para festa de aniversário, tem arranjos, tem um monte de ideia legal, tá? Igual no meu trabalho, a gente costuma enfeitar lá todo mês, quando é carnaval, dia dos pais, dia das mães. Então tem muitas ideias aqui no canal. Se você procurar algum vídeo, tem mais de 1000 vídeos no canal. Se vocês procurar algum vídeo, não encontrou de receita e artesanato, estiver ao meu alcance. Onde você está, Miau? E estiver ao meu alcance, eu não sei se ela tá trancada pra fora. Eu gravo pra vocês. Alcance que eu falo financeiramente, tá, gente? Que a gente grava tudo. Peraí. Ela fez esse estardalhaço todo e eu tranquei ela pra fora, coitada. Bora ler. Eu tenho prazo pra entregar e agora que eu acho que eu cheguei... Não cheguei na metade do livro ainda, gente. Eu tenho que gravar. E tenho mais um livro que eu tenho que entregar. Que eu peguei emprestado. Tenho data pra entregar. Bora lá. Pode ter corpo de gente, mas gente mesmo não é. A Shintec não nasceu das entranhas de mulher. As 2 malas de couro cru trancadas a cadeado guardavam dinheiro e joias, escondida nas profundezas da caatinga, protegida pelo emaranhado de folhas das macambiras. A bagagem fora colocada ali por Maria de Terra e Lampião.
O casal estava certo de que, sob os cuidados dos pais de Maria, a quem confiaram as chaves, a burra estaria a salvo das volantes. Enganaram-se. O sargento José Muti repousava em sua casa, em Santa Brígida, quando recebeu a visita de José de Oliveira, o Zé Dedéa, irmão de Maria. Nossa, corria o mês de agosto de 1933. Muti se interessa por 2 malas de Lampião? Caramba! Frente ao ar de interrogação, do sargento prosseguiu. Estão em Malhada da Caiçara, com tudo que Lampião e Maria possuem. Vá amanhã na fazenda que eu e meu pai mostraremos a você. No dia seguinte, na companhia de outros 3 integrantes da Volante, Muti compareceu ao local. Foi recebido por Zé de Déa e o pai, seu Zé de Felipe. Os 6 homens se embrenharam mata dentro e, depois de uma breve caminhada, atingiram o ponto exato onde as tais malas estavam guardadas. Com uma mão, seu Zé levantou as folhas de macambira e mostrou os objetos para... Você vê que até ele não concordava. Para os macacos. Com o outro, ofereceu as chaves para Muti. Abre e veja o que tem dentro. O sargento ignorou a oferta. Para ele, o tesouro não estava nas canastras, mas sim no marido da filha do velho. O prêmio de 100 contos de réis para quem capturasse Virgulino Ferreira da Silva ainda estava em vigor. Quis saber quando o cabra estaria ali. No dia 3 de novembro, respondeu Zé de Felipe, mas lhe fez um alerta. Geralmente Lampião vinha acompanhado de outros asseclas e permanecia a certa distância do local. Maria ia sozinha até onde estavam os pertences e pegava ou guardava o que fosse preciso. Tratava-se de medida preventiva. Caso um rapaz fosse preso, não teria como entregar para as forças volantes o canto exato onde o chefe escondia a riqueza. Muti elaborou uma rápida estratégia a partir daquela informação. Ao examinar o ambiente, vislumbrou moitas de quipá, um tipo de cacto. Escondeu-se atrás delas, testando sua eficácia como tocaia. Está muito perto, opinou Zé Dedéa. Depois de finalmente encontrar uma boa posição para mirar Lampião, o sargento, o irmão e o pai de Maria voltaram para a casa da fazenda. Lá, uma cuia de pipoca, gentileza de Dona Déa, aguardava-os. O oficial comeu uma parte do lanche e levou o restante para os 3 oficiais que o acompanhavam e permaneciam no mato, estudando o cenário da planejada captura. Depois da visita, o sargento voltou para sua rotina e passou as semanas seguintes tentando controlar a ansiedade pela proximidade do grande dia. Em 3 de novembro, derrotaria Virgulino. Seria alçado à condição de herói nacional e com a fortuna recebida mudaria de vida. Faltavam poucos dias para a data quando Muti recebeu uma nova visita de Zé Dedéa em sua casinha modesta, que poderia se transformar em um belo casarão caso tudo corresse de acordo com o planejado. Mamãe não concordou com a tocaia. Diz que vocês podem matar Maria também, disse o visitante. Depois de dar a má notícia, apresentou uma contraproposta. Na ocasião acertada, o sargento iria para a malhada de Caiçara vestido como vaqueiro de bode. Zé o apresentaria a Lampião e durante a troca de cumprimentos os 2 derrubariam um homem. O velho Zé de Felipe ficaria encarregado de segurar Maria. Muti, que se orgulhava do sangue italiano a lhe correr nas veias, ficou ligeiramente ofendido com a proposta. Você me acha com cara de vaqueiro de bode? Indagou. Quando o Lampião desconfiar, já está agarrado, desconversou Zé de Déa. O sargento pediu 3 dias para pensar na proposta. Ao fim do prazo, aceitou a oferta, mas exigiu que o plano não fosse compartilhado com Dona Déa. Zé concordou com a condição. No dia 3 de novembro, Muti se fantasiou de vaqueiro, dirigiu-se à malhada de Caiçara e ficou à espera do homem, Lampião. Do homem. Lampião, aqui tem uma vírgula aqui, eu falei errado. Ficou à espera do homem. Lampião, cidadão pontual de palavras, chegaria logo depois. Os homens de Muti, tocaiados perto do local das malas, viram quando o cangaceiro encerrou o passo a cerca de 1000 metros do tesouro. Dali, em vez de seguir em frente, descreveu um círculo
em torno do esconderijo, observando os arredores, tal qual um felino rondando a presa. Antes que pudesse encerrar uma volta, o jaguar bravio do Nordeste se esvaiu pela mata, desaparecendo misteriosamente como se tivesse virado cacto. Zé e seu pai não haviam segurado a língua. Contaram toda a trama para Dona Dea, que deu seu jeito de avisar ao capitão. Meu Deus! Frustrado ao perceber que não embolsaria os 100 contos de réis, José Mude chegaria ainda a uma dolorosa conclusão. Dentre os genros, era de Lampião que a velha gostava mais. Na ocasião daquela mal-sucedida emboscada, Mude estava amigado com Antônia, fazia 6 meses. Aos 20 anos, 3 a menos do que a irmã de Maria de Déa, Tonha despertara a paixão do sargento com predicados que dentro de um ano seriam apresentados como razão para abandoná-la em avançado estado de gravidez. Com o corpo e cabelo cheirando alecrim do campo, conforme descrevia o militar, a jovem encantaria o companheiro com sua total ausência de educação doméstica cristã. Se a versão contada por José Mude fosse verdadeira, os 2 genros de seu Zé Felipe e Dona Déa jamais compartilhariam uma carneirada no almoço de domingo. Nesse caso, também é possível concluir que Lampião não ficara sabendo da participação do sogro e do cunhado na cilada. A mãe de Maria de Déa, que nunca escondera a admiração por Virgulino, certamente sabia da sua crueldade com delatores. O mais provável é que ele tenha sido alertado quanto à presença dos macacos na região. Que senão estariam mortos, né? Aí na região. Quando já estava nas proximidades da fazenda. Afinal, por causa de Maria de Déa, o lugar vivia na mira das volantes, de maneira que a informação não o surpreenderia. Isso explicaria o motivo pelo qual Lampião teria chegado a ir até Malhada de Caiçara, mas recuara antes de se aproximar das malas. Os soldados a serviços de Mude de Tocaia também estavam ali apenas para lhe dar apoio. Deveria caber ao sargento a glória máxima de disparar a bala que encerraria a vida do fora da lei mais procurado do Brasil. Sempre que Lampião escapava de uma armadilha ou saía ileso de um intenso tiroteio, reforçavam-se os boatos sobre os seus poderes mágicos e negócios com um capeta. Entre os soldados corria a lenda de que o capitão tinha poder de se tornar invisível, era adivinho e conseguia pressentir o perigo, o que fazia com que muitos oficiais evitassem a todo custo encontrar-se com ele. Seu cabelo desgrenhado, na altura dos ombros, reforçava as suspeitas dos que o imaginavam descendente de Lúcifer. Nossa. Macacos e cangaceiros pertenciam ao mesmo universo místico do sertão nordestino e desse modo partilhavam de idênticas crenças no maravilhoso. Acreditava-se que o rei do cangaço sabia ler as estrelas, previa chuva e seca, podia traduzir os sons da caatinga, mugido de boi, piado de coruja e rugido de onça, e interpretar os sonhos. Parte do respeito que Lampião impunha a seus cabras estava relacionado à sua fama de detentor de sexto sentido, reputação na qual ele próprio acreditava. Virgulino levava muito a sério os avisos da natureza e do além. Gatos miando na madrugada era um prenúncio de desgraça. Se de manhã testemunhasse um cachorro olhando para ele enquanto fazia cocô, logo receberia alta soma em dinheiro. Sonhar com a moça. Ai, gente, desculpa. Ai, não. Nem vou comentar. Eu vou ficar rica, então. Toda vez que eu vou no banheiro, meu cachorro vai pra lá. Sonhar com a moça, experimentando roupa, era a morte na certa. Cobra trazia felicidade. Aos talentos sobrenaturais do rei do cangaço se somariam ainda as bênçãos de Padre Cícero. Segundo a história que corria em toda a Caatinga, Lampião tivera o corpo fechado pelo sacerdote, razão pelo qual bala nenhuma poderia matá-lo. O fechamento, contudo, não seria definitivo. Algumas atitudes poriam um feitiço a perder. Sentar em umbral de porta, atravessar água e transmitir oração a pessoas sem fé estavam entre as medidas a ser evitadas pelo cangaceiro, caso quisesse se manter protegido. Lampião tinha muita convicção de sua condição de homem tutelado pelo oculto, mas preferia não se arriscar.
Era doido por coalhada, arroz doce e galinha de cabidela. Porém, por medo de ser envenenado, só se regalava com a iguaria depois que o próprio ofertante aprovasse. Trazia no bornal uma colher de prata que enfiava na bebida e na comida que lhe chegavam de presente. O enegrecimento do utensílio denunciaria a presença de substância letal na boia. E, nesse caso, o espertalhão que tentara enganar Lampião podia começar a se despedir da vida. Como no caso dos coiteiros delatores, as histórias que corriam pelo sertão de castigos impostos aos pretensos envenenadores de Virgulino eram as mais aterrorizantes. Aqueles não eram mesmo tempos de dar voto de confiança a ninguém. Desde que o tenente Liberato de Carvalho, o irmão do coronel de Serra de Negra João Maria, amigo e suposto ex-amante de Maria de Déa, assumira o comando da campanha da caça aos cangaceiros, parecia que o vírus da traição tinha contaminado todo o sertão. Em março, o cangaceiro Esperança se entregara às forças e, para provar sua firme intenção de seguir no caminho da lei, aceitara matar, degolar e entregar a cabeça de um companheiro para a polícia. A vítima, cocada, foi morta e decepada enquanto pegava água em uma cacimba. A cabeça do cangaceiro, com um farto cabelo cacheado, olhos fechados e lábios entreabertos, seria colocada em um pedestal, fotografada e publicada com destaque nos jornais. Que horror! Numa época em que minguavam notícias sobre as ações dos cangaceiros, a cabeça de cocada era um alento para os jornalistas ávidos por sangue no sertão. No primeiro semestre de 1933, Lampião apareceria na imprensa aqui e ali, quase sempre em notinhas genéricas sobre assaltos e fazendas, saques a comércios. Seu nome também continuava a servir de inspiração. Na cidade de Barretos, no interior de São Paulo, um assaltante de fazenda era conhecido pela população como Lampião Paulista. O pugilista carioca Virgulino Isaías de Oliveira subia aos ringues como Lampião. Em comum, além do prenome, tinham a fama de destemidos. Mesmo que quisesse sumir por uns tempos, Virgulino Ferreira da Silva não seria tão facilmente esquecido. Nas agências de propaganda dos anos 1930, recorria-se à figura fantástica do sequaz para vender de tudo, inclusive medicamentos. Para o combate ao banditismo de Lampião, o país arma os seus soldados adestrados. Para combater a prisão de ventre, as pílulas de vida de Dr. Ross, na dose de 1 ou 2 por noite, são as armas seguras de efeitos infalíveis. Recomendavam o anúncio dos comprimidos com um desenho do rei do cangaço na companhia de outros 8 bandoleiros. E um ar saudável, certamente de quem não sofria de problemas de constipação. Gente, citações aos cangaceiros também eram feitas pelos comandantes da campanha contra o banditismo rural, cujas entrevistas, mesmo sem grandes novidades, continuavam a atrair a atenção dos leitores. Em abril, o chefe da polícia da Bahia, João Facó, informou ao jornal Carioca à Noite que o sertanejo finalmente conhecia a paz. Nós, dos povoados, os moradores já vivem tranquilos e confiantes, assegurou. A matéria, que trazia a imagem de Facó com o cabelo meticulosamente partido de lado e o pescoço dividido em 2 dobras, talvez como resultado da gravata borboleta aparentemente apertada, registrava ainda que Lampião, com os parcos armamento e munição, perdera o seu valor combativo. Embora o chefe da polícia estivesse enganando quanto à capacidade bélica do rei do cangaço, Facó não estava de todo equivocado sobre o valor combativo do capitão. Fazia algum tempo que Virgulino vinha dando mostras de desgosto com a vida bandoleira. Costumava definir o cangaço como o pior meio de vida possível. Gostava de dizer que, se pudesse escolher uma profissão, seria vaqueiro. 3 anos depois de ter deixado o pacato Zé de Neném para acompanhar Lampião, Maria de Déa também parecia sentir alguma saudade de uma vida amorosa. Desde o nascimento de Expedita, procurava permanecer o maior tempo possível em Sergipe para facilitar suas visitas à filha, ocasiões em que lhe levava presentes. Compartilhava com Virgulino o sonho de uma existência diferente,
longe das persigas. Com o dinheiro que havia juntado, poderiam facilmente viajar para o sul do Brasil, comprar um pedaço de terra, mudar os próprios nomes e recomeçar a vida. Para Maria, não seria tão difícil apostar no anonimato. Estava longe de ser uma moça famosa e sua foto nunca sairia nos jornais. Para Lampião, uma celebridade internacional, a situação era mais complicada. Ele sabia que, se largasse seus súditos, abdicasse, não sei falar essa palavra, gente, do reino e rompesse com os aliados, acabaria por decretar o próprio fim. Em 1933, os cangaceiros vinham, deixa eu ver se eu estou gravando, privilegiando mais a qualidade do que a quantidade de suas ações. Solicitavam grandes quantias em dinheiro, armas, munição e mantimentos a seus protetores. Pula, minha filha. Pula. Lá vem a gata. Abastecidos permitiam coitos mais demorados, ocasião que se dedicavam aos prazeres de uma vida ociosa. Passavam um bom tempo a jogar cartas, dançar. Quando as mulheres não acompanhavam os homens na valsa, o fuzil fazia às vezes de par e beber grandes quantidades de álcool. Lampião tinha autocontrole e interrompia o consumo de uísque e conhaque quando se percebia prestes a ficar ébrio. Corisco continuava a beber cachaça mesmo se tivesse mamado, a ponto de não sentir as próprias pernas. Enquanto a vida parecia menos tortuosa para os homens, as mulheres passariam a enfrentar perigos maiores quanto mais tempo pertenciam no cangaço. Durvinha, por exemplo, tivera um grave ferimento à bala na perna durante o combate em Jeremoabo. Ao contrário dos primeiros meses, quando a presença de fêmeas no bando parecia uma excentricidade, as moças já eram vistas pelos policiais como inimigas. Narrativa sobre o espírito de liderança de Dadá, que se sobressaía quanto mais Corisco bebia, e o autoritarismo e poder de influência de Maria de Déa sobre as decisões do marido ganhavam ares de epopeia nas feiras do sertão. Se até mesmo as baixas ocorridas no bando eram basicamente de homens, a partir daquele instante as mulheres... Caramba! Eu nunca tinha visto, olha, tô há 7 anos com ela. Eu vira e mexe, eu vejo ela lá em cima, mas eu nunca tinha visto ela pular. Tem uma mesinha ali, olha que danada. Olha, que filha da mãe. Tá bem de saúde, graças a Deus. Eu já vi ela pular lá, mas quando era da cama pro guarda-roupa, mas dali, ó, olha. Narrativa sobre o espírito de liderança de Dadá, essa parte eu já li. Narrativa sobre o espírito de liderança de Dadá, que se sobressaía quanto mais Corisco bebia, e o autoritarismo e o poder de influência de Maria de Déa sobre as decisões do marido ganhavam ares de epopeia nas feiras do sertão. Se até então as baixas ocorridas no bando eram basicamente de homens, a partir daquele instante as mulheres também começariam a compor de forma mais expressiva as estatísticas de vitória das volantes. Ficaria instalado entre elas um verdadeiro pavor de ser capturada por macaco. Era certo que, ao pôr as mãos em uma jovem e a formoseada mulher de cangaceiro, os oficiais aproveitariam para ir à forra. Ficaria conhecida no sertão a fetichista façanha de Abidon, soldado da polícia alagoana que, depois de assassinar uma bandoleira, arrancaria não a sua cabeça, mas como era o costume, a vulva. Ai, é um pior que o outro. Após a penosa extração, guardaria a parte íntima da mulher num bornal. Segundo a história que assombraria a região, ao chegar em casa na cidade alagoana de Água Branca, Abidon teria salgado a vulva e a colocado para secar ao sol, com as extremidades ligadas e esticadas por varetas, de maneira a manter o formato triangular do órgão. Depois de curtido, o tecido seria batido até recuperar a flexibilidade. Ao fim da meticulosa operação, o soldado teria guardado a periquita de volta no bornal. Nos bares catingueiros exibia para alguns nauseados
o entusiasmado dos conhecidos. Fim da apresentação, o possessivo levava a preciosidade de volta à bolsa. Na calçada da cadeia pública de Monte Alegre, na Bahia, 4 cabeças dispostas lado a lado atraíam a atenção de idosos, adultos e crianças. Gente, que inferno! À primeira vista, as 4 cabeleiras volumosas, de aspecto úmido, chegaram ali imersas em álcool, dentro de uma lata. Parecia uma estopa enegrecida. As órbitas oculares em expressão opacas eram semelhantes em todos, exceto em azulão, cujo rictus dava à sua face cadavérica uma perturbadora aparência de simpatia. Os lábios entreabertos, deixando os dentes à mostra, harmonizavam com os olhos que pareciam sorrir. Tem essa foto aqui? Peraí, vamos caçar aqui. Porque parece que tem uma foto separada, né? Vou caçar aqui, não posso perder a página que eu tô lendo. Deixa eu ver. Tem a foto que tá aqui todo mundo, mas parece que tem uma foto aqui. Tem, ó, as cabeças cortadas de azulão, Zabelê, Canjica e Maria Dória. Quem é que tá mais feliz aqui? Tidas como troféus, eram expostas em praças e escadarias das cidades do sertão e atraíam multidões de curiosos, inclusive crianças. Aqui, ó. Pra vocês verem. Misericórdia. Depois... Não, peraí, eu pulei. Deixa eu parar aqui pra me achar. Já me achei. Me perdi de novo. Peraí, gente. As órbitas oculares sem expressão opacas eram semelhantes em todos, exceto em azulão, cujo rictus dava à sua face cadavérica uma perturbadora aparência de simpatia. Os lábios entreabertos, deixando os dentes à mostra, harmonizavam com os olhos que pareciam sorrir. Zabelê, de testa larga e proeminente, transmitia conformação. Maria Dora possuía um semblante ligeiramente contrariado e Canjica, que implorara pela vida antes de ser degolado, um ar estranhamente impetuoso. Em outubro de 1933, a morte bruta dos cangaceiros interrompera uma jornada intensa de pavor pelas cidades próximas a Monte Alegre. Azulão se fazia acompanhar na viagem por uma amante, Maria, sua namorada oficial, de mesmo nome, tratada no bando como Maria de Azulão, ficara no coito com as outras moças. Arvoredo levava consigo a companheira Maria Dora e os outros rapazes. Canjica, Zabelê e João Calais peregrinavam solteiros. Na casa de um subdelegado roubaram dinheiro, joias, roupas e alimentos. Imagina a raiva do homem de chegar e descobrir que foi roubado. Em uma fazenda mais adiante, depararam-se com um rapazinho que, dominado pelo pavor, saiu correndo e por isso levou um tiro fatal. O pai do garoto, um vaqueiro, ao ouvir os disparos, saiu em seu socorro e, tendo permanecido sem resposta diante da pergunta sobre os motivos da corrida do filho, também teve o corpo atravessado por balas. Mais adiante, os meninos de Lampião aplicaram a palmatória nas mãos e nas cabeças de 2 moças por terem cortado o cabelo ao estilo das melindrosas. Ao ver a população de sua cidade começar a fugir com medo dos invasores, o prefeito de Monte Alegre avisou a polícia da presença dos cangaceiros na região. Os 3 grupos de soldados enviados a Monte Alegre iniciaram os trabalhos visitando coiteiros. Na casa de Dona Cirila, avistaram uma garotinha com um bule na mão, regressando do mato. A seu modo de botar pressão em sertanejos, arrancaram da jovem a informação de que fora levar café para os bandoleiros em uma lagoa próxima dali. Ao chegar ao local, os macacos encontraram os forasteiros em plena refeição,
comendo batata doce e ovos cozidos, oferecimento de outro coiteiro das redondezas. Abriram fogo sobre o bando, que revidou o ataque, ferindo 2 militares. Em meio aos tiros, Arvoredo, Maria e João Calais conseguiram fugir, os outros seriam degolados ali mesmo, em meio ao resto de ovos e batatas. Depois de exibidas na calçada da cadeia, as cabeças de Azulão, Dora, Zabelê e Canjica permaneceram expostas na prefeitura da cidade sob um caixão. De lá seguiram para Jeremoabo e depois para Salvador, onde foram recebidas por um extasiado Estácio de Lima, o diretor do Instituto Médico Legal, Nina Rodrigues. Aquele era a primeira vez que Lima colocava as mãos no crânio de uma cangaceira. Desde que soubera da presença de mulheres no bando de Lampião, andava ávido por estudar o caso e tentar compreender os motivos que explicariam a presença delas ali. As suas habituais leituras do alemão Ernest Kretschmer, Estácio de Lima acrescentara as do filósofo e criminalista francês Jean Gabriel de Tarde, morto em 1904 em Paris e que fora na década de 1880 grande adversário de Serase Lombroso, o autor da tese da criminalidade nata. Seguindo o pensamento de Tarde Lima, Lima estava convencido de que a criminalidade não se relacionava com as características anatômicas, embora achasse que essas devessem ser levadas em conta, tanto que ele se dedicava a analisar as cabeças de criminosos que lhe eram endereçadas. Fora assim com a de Gavião, morto em dezembro de 1929, logo depois do ataque do bando à cidade de Queimada, ocasião pela qual Volta Seca sangrara os soldados a mando de Lampião. Volta Seca também chegara a ser examinado pelos antropólogos do Instituto Médico Legal, Nina Rodrigues, por ocasião de sua prisão em 1932, a respeito do menino por quem desenvolveria verdadeira fascinação. Lima sustentaria não haver interferências étnicas em sua adesão ao cangaço. O professor da Faculdade de Medicina defenderia. Não é o mulato Volta Seca responsável pelas sangrias de soldados e pelos disparos a esmo, ou sob pontaria para abater, brincando, os caminhantes. Mas o menino Volta Seca, ou o rapazinho inconsequente que se divertia com essas diversões macabras, ou cumpria ordens selvagens com o orgulho de quem deseja parecer adulto. Procure-se antes a alma turbilhonante do adolescente ou pré-adolescente do que as malvadezas do mestiço. A respeito das mulheres, Lima concluiria haver uma conjunção de aspectos de ordem natural e social a explicar o que considerava ser uma reduzida propensão à delinquência. De um lado, força física menor, levando-as a maiores preocupações, bem como uma sexualidade antes passiva do que ativa, e o instinto maternal, que a conduz às ternuras. De outro, uma educação multissecular, objetivando torná-la submissa e mais recatada. No cangaço, porém, tal recato seria relativizado, visto que, conforme os estudos de Lima, as mulheres seriam dotadas de hipergenitalismo. Meu Deus! Possuidoras de mamas proporcionais e turgidas, além... Gente, eu ri, mas eu não entendi, por isso que eu ri. No cangaço, porém, tal recato seria relativizado, visto que, conforme os estudos de Lima, as mulheres seriam dotadas de hipergenitalismo, possuidoras de mamas proporcionais e turgidas, além de sensíveis ao toque. As moças mantinham, segundo ele, coitos ruidosos, remexidos, alvoroçados. Para o professor, não é que os homens machos indubitáveis desgostassem do vucu-vucu. Elas é que gostavam demais. O cangaceiro ferrador Zé Baiano, a pantera negra dos sertões, em breve chegaria a essa mesma conclusão, da pior maneira.